Nessa questão 3 a gente tem que determinar os valores de x para que esse logaritmo aí seja maior do que zero. Então a primeira coisa, que a gente está na página 139, eu sempre esqueço de falar a porcaria da página no início. Vamos lá, primeira coisa aqui é garantir que isso aqui seja maior do que zero, ou melhor, descobrir para quais valores de x isso vai ser maior que zero para tudo funcionar bem. Então, vamos colocar isso aqui. Tá bom, então, o que eu faço? Né? O que tu faz, cara? Eu não sei porque que eu ainda perco tempo com essas porcarias aqui, né? A gente vai fazer o estudo do sinal, como se isso aqui fosse uma função e tudo mais. Eu acho que essa pergunta do que eu vou fazer, o que eu devo fazer, ela é válida assim quando tu se encontra com algo novo, que tu não tá preparado, ou com algo diferente, daí tu para, toma o teu tempo, fala assim, tá, e agora? Qual é que é o próximo passo? Mas não com uma porcaria dessas, né? Que a gente está acostumadíssimo a resolver. Então, para quais valores de x essa função seria maior do que zero? Vamos descobrir? Vamos lá. Então vamos fazer o estudo do sinal desta coisa. Aí tu fica chamando de coisa, é uma coisa. Depois de 100 vezes, depois de 100 questões dessa que tu resolve, tu começa a perder o encanto, né? Tu começa a perder o gosto pela coisa. Então tu fala, é uma coisa, não é mais um número e tal. Não tem mais nada de novo que eu vá ver aqui disso, né? Então a gente vai fazer o b ao quadrado, então vai ser menos 1 quadrado que vai dar 1. Vai ficar mais 24. Isso, exatamente. Mais 24 é desse jeito mesmo. É assim que a gente começa, né? Então nosso delta vai ser 25, portanto nosso x seria igual a menos b, que vai ser 1, mais ou menos raiz quadrada do nosso delta, dividido por 2 vezes o a. Meu a é 1, então é só 2. Pelo menos nessas questões aqui o autor está sendo bem generoso, né? Não está exagerando muito no trabalho aqui com a porcaria do delta. Ou com as raízes, né? Então não dá pra gente reclamar tanto assim. Meu x' vai ser 1 menos 5, que dá menos 4, dividido por 2 vai ser menos 2. X duas linhas vai ser 1 mais 5, que é 6, dividido por 2 é 3. Tem que dar um desconto pra galinha, né? Ela tá colocando um ovo e assim, não deve ser fácil. Então, deixa que ela grite à vontade. Que ela cante, que ela grite, que faça o que precisar fazer antes de colocar o ovo. Tá, aqui, como essa função aqui, ela é uma parábola. O gráfico dessa função vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, para essa coisa aqui ser maior do que zero, os valores de x que a gente vai usar tem que ser menores do que menos 2 ou maior que 3. Tá? Então, x precisa ser menor que menos 2, ou o nosso x precisa ser maior que 3. E essa é a restrição geral para nós, tá? Qualquer coisa diferente disso vai dar errado e o logaritmo não vai existir. Então essa seria a condição de existência dele. Agora, para isso daqui ser maior do que zero, aí tem que ver, né? Tá, para isso aqui ser maior do que zero, qual é que é a consideração? Veja, eu não consigo... Não, eu tenho como escrever, né, logaritmo do zero. Eu tenho sim. Calma lá então. Pera aí. Vou pegar você aqui. Então, se eu tiver, no caso, 1... Pera lá, calma lá, rapaz. Não vai ter precipitar, né? Até calma. É o zero que tu tem que substituir. Esse daqui vai ficar do jeito que tá. Tá, então para mim obter zero aqui como sendo o logaritmo de alguma coisa, né? Então se a gente ficar com essa base 1 meio, se eu tiver 1 aqui, vai ser zero, né? Porque qual é que é o expoente que eu coloco em cima da minha base? Aqui ficou ruim, né, nessa linha. E da galinha sofrendo lá, né, tentando colocar o ovo dela, pobrezinha. Aqui, qual é que é o expoente que eu tenho que colocar em cima do 1 meio para obter 1 como resposta? Tem que ser o zero. Então qualquer coisa elevada a zero vai ser 1. Portanto, tá tudo bem. Agora, como essa base está entre 0 e 1,
não vou manter essa desigualdade, eu vou inverter o sentido da desigualdade. Logo, a gente teria esse x² menos x menos 6, aqui tem que ser menor do que o logaritmo de 1. Então vai ser 1 aqui, tá? Então é só isso. Tá bom, vamos seguir então. De novo, essa porcaria aqui não me serve. Então eu vou subtrair 1 em ambos os lados. Então aqui vai ficar menos 7. Aqui vai ficar 0. Eu não sei quais seriam os valores de x aqui, muito difícil de dizer. Mas se eu considerar que aquilo ali é uma função, o primeiro membro dessa inequação for uma função, então é fácil fazer a análise do sinal dessa função, né? Todo mundo está acostumado com isso, e só lembrando, isso daqui não tem nada que ver com logaritmo, né? Logaritmo, a parte que a gente podia fazer das regras ali a gente já fez, já aplicou o que podia. Agora, isso aqui não tem nada que ver com logaritmo. Então, se tu não está conseguindo resolver isso, não vá apontar o dedo depois e falar logaritmo é difícil, não sei fazer aquela porcaria de logaritmo. Não, não é isso que tu não sabe fazer. Eu tenho quase certeza que as regrinhas do log tu entendeu, eu entendi, e são bem poucas na verdade. Certamente a tua dúvida está em outra coisa, a tua dificuldade de resolver está porque tu não sabe trabalhar com as inequações, ou porque tu não sabe fazer o estudo do sinal de uma função, alguma coisa desse tipo, mas acho muito difícil o teu problema ser o logaritmo, ou as regras e tal, né? Então tá bom, então vamos seguir aqui. Eu tô dizendo isso porque isso é o que eu gostaria de ter ouvido no tempo que eu tinha dificuldade com essas coisas, né? De alguém chegar e falar, cara, o teu problema não é aqui, volta e revisa o conteúdo anterior, não é esse o teu problema. Para de insistir, para de tentar resolver outras questões de logaritmo, se a tua dificuldade não é a porcaria das regras, é um conteúdo anterior, tu não sabe trabalhar com fração, que era o meu caso, né, quando estava no ensino médio, tu não faz a menor ideia de como lidar com uma inequação, interpretar os resultados que tu vai obter, então é esse o teu problema, e não o logaritmo. Então, para você não sofrer também, para não ficar parado num tipo de questão dessas, vá procurar em conteúdos anteriores, cara. O teu problema não são as regras, eu tenho certeza disso. Isso a gente vai comprovar quando for resolver os testes, daí, como a gente vai ver todo o conteúdo junto ali, e acho que nesse vídeo a gente vê alguma coisa disso, né? Porque é a próxima coisa depois desses exercícios aqui. Aí a gente vai ter essa possibilidade de observar que não são as regras, não é a parte de logaritmo o nosso problema, se existir algum, né? Mas vamos lá, então, estou fazendo o estudo do sinal desta porcaria aqui. Então, delta de novo, porque toda questão tem que resolver pelo menos umas 6 equações do segundo grau. Mas, pelo menos, né? Mas nunca mais a gente vai precisar se preocupar com isso, né? Nunca mais. Terminou aqui. Próximo conteúdo a gente não vai ver equações do segundo grau. Jamais. Ai, ai, quando a gente for fazer o livro de física também, não vai ter equação do segundo grau, né? Não. Tá, então aqui vai ser 1. Isso sou eu sonhando, né? Mais... Ah, não, aqui já... Ah, ficou feio aqui, né? 4 vezes 7 dá 28. Olha que coisa feia, cara. Pra que isso? Olha, isso é maldade. Isso aqui é maldade. Tá, então aqui o nosso delta vai ser 29. 27 não, meu amorzinho. 29. Isso se eu não errei nada, né? Menos 7 vai ficar, né? Porque era menos 6. Aí eu vou ficar com 1 do outro lado. Eu vou subtrair. Tinha que ficar menos 7 mesmo. Tá, enfim. Vamos dizer que essa daqui... Foi só eu falar, né? Que ele tava ajudando a gente, né? Não tava pegando pesado com as raízes e tal. E agora me aparece uma porcaria dessas. Isso aqui vai ser menos b. Nosso b é menos 1, então vai ser 1. Mais ou menos raiz quadrada de 29. Vou botar aqui. Tá? Isso aqui dividido por 2. Simples assim. Tá, esse raiz quadrada de 29 vai ficar do jeito que tá. Não tem como tirar isso dentro da raiz. Pelo menos eu acho que não tem como fatorar esse 29 aí. Então fica assim. Então nosso x' seria 1 menos raiz quadrada de 29 sobre 2. X duas linhas seria 1 mais.
isso daqui é a questão do estudo do sinal, né? Desta porcaria. Então seria a nossa restrição. Para quais valores eu teria isso aqui menor do que zero? Tá. Na verdade não é restrição, né? O animalzinho, a restrição é essa, ó. Cara, pra que complicar uma questão desse tipo, cara? Tá. Então a nossa restrição é essa. X tem que ser menor que menos 2 ou maior do que 3. Pronto. Então aqui já vem pra parte de resposta mesmo. Então, tá. Eu vou ter que arrumar isso. Como isso tem que ser menor do que zero, e isso, o gráfico desta porcaria é uma parábola com a concavidade voltada para cima, então o x tem que ficar entre essas duas raízes aqui. Parabéns. Então, se a gente copiar, vai ficar uma coisa desse tipo, né? Vai ser o menos primeiro. Então x estaria aqui. E aqui o mais. Agora só para ter uma noção de que valores seriam esses. O que daria essa coisa aqui? Raiz quadrada de 29 estaria entre raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 36. Então seria alguma coisa, seria 5, alguma coisa isso daqui. Mais 1, isso aqui seria 6, alguma coisa, dividido por 2 dá 3, alguma coisinha. Tá, vai ser então mais 3, alguma coisinha. E aqui vai ser menos 2, alguma coisa, né? 1 menos 5 daria menos, ficaria menos 4, algo por 2, menos 2, alguma coisa, mais e 3, alguma coisa. Então esses seriam todos os valores de x que seriam soluções, mas a gente tem que levar em consideração a nossa restrição aqui. Tá, olha aqui, pra que uma coisa desse tipo, né? Isso aqui é maldade, cara, isso aqui não tem necessidade. Mas enfim, se aqui o x tem que ser menor do que menos 2 ou maior do que 3, e aqui é 3, alguma coisa, e aqui é menos 2, alguma coisa. Então x tem que ser maior do que esta porcaria, e menor do que 2, e maior do que esta porcaria. Quer dizer, e menor do que essa porcaria e maior que 3. Tá. Então vamos copiar esta porqueria aqui. Eu sei, eu não estou fazendo os desenhos dos intervalos, esse é o problema, mas vamos com calma, tá? Isso é menos 2, alguma coisa. Então, o x tem que estar entre isso daí e entre menos 2. Porque o x tem que ser menor do que menos 2 por conta da porcaria da restrição. Então, a gente ficou nesse pedaço. Ou o nosso x vai ser maior do que 3, tá? X maior que 3 e menor do que esta porcaria da parte positiva da raiz. Então aqui a gente bota um mais. Eu sei que eu não estou fazendo as coisas detalhadamente, fazendo tudo isso porque a gente já fez isso. Então seria meio que uma perda de tempo agora, né? Ficar fingindo que a gente não sabe o que está acontecendo. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo. Bom, assista os vídeos anteriores ou revisa o conteúdo em outro lugar se tu achar que aqui não é o melhor lugar para ti. Porque a gente já viu, a gente já sabe, vamos olhar se a resposta está certa. Então o x está entre 1 menos raiz quadrada de 29 sobre 2 e menos 2, ou entre 3 e 1 mais raiz quadrada de 29 sobre 2. Uhum. Exatamente. Olha que coisa bonita. Questão 4. Então essa daí, de novo, ó, essa questão ela não é difícil. Essa parte dos intervalos não é o problema. O problema é isso daqui, ó. Isso daqui é o grande problema dessa questão. Isso aqui podia ter dado 5, as raízes podiam ser menos 3, menos 4 e sei lá, 6 ou 7, não importa. Podiam ser números agradáveis de lidar. Tá? Então a única dificuldade é lidar com essas porqueiras aqui. E estimar o valor, né? Sem calculadora, sem nada. Fazer uma estimativa de que valor seria isso daqui para saber, para entender como é que ela vai se encaixar nos intervalos ali. E de novo, isso não tem nada que ver com logaritmo. Nada, absolutamente porcaria nenhuma.
fazer uma campanha aqui, né? Apoie os logaritmos, eles não tem nada a ver com os teus problemas, né, cara? Não julgue eles. Tá, determine os valores reais de x para quê? Menos 1 mais o logaritmo. Ai, tá coisa feia de novo. A base é um meio de novo. Interessante. A base é um meio. E se a base é um meio, para eu não precisar escrever tudo, se eu vim aqui e copiar só esse pedacinho, olha só. A gente fica com logaritmo aqui, né? E aqui só basta substituir o que precisa. Então, menos 1 mais esse logaritmo aí de x menos 1, que tem que ser maior que 0. Tá, se for só essa pequena coisa, dx menos 1 aqui maior que 0, tá vendo esse menos 1, essa coisa? Vai pro... Não, ele não vai pro outro lado. Olha eu cometendo erros, olha eu falando absurdos. Nada vai pro outro lado, meu amorzinho. A gente vai somar 1 em ambos os lados. Aí sim. Por quê? Bom, primeiro porque eu não quero... Esse menos 1 ele tá estranho, que ele não pertence a esse lugar. Esse é o começo. E se eu somar 1 em ambos os lados, tu vai ver que daí vai ficar, as coisas vão ser mais simples. Quer ver? Vamos fazer isso. Copiando aqui. Então aqui vai ser 1. Agora esse 1 a gente pode reescrever ele como sendo o logaritmo de 1 meio. Na base 1 meio, né? Então vamos colocar você aqui. Vem aqui no lugar. Eu coloco 1 sobre 2. Aí tu me pergunta, por quê? Veja, qual é que é o expoente que eu coloco em cima da minha base para obter 1 meio como resposta? Que expoente seria esse? Não é o 1? Então tá bom. Então, esta coisa aqui é igual a 1. E resolve todos os nossos problemas. Agora, tem mais alguma coisa para fazer? Absolutamente tem, claro, né? Restrição. Qual é que é a condição de existência para este logaritmo? Nesse caso, como a base está quietinha aqui, não tem nada que ver, é só isso aqui que tem que ser maior do que 0. Então, neste caso, o x tem que ser maior do que 1. E essa é a bela condição de existência. Pronto, é só a gente cumprir isso daqui que tudo funciona bem. Como a base está entre 0 e 1, né? Então a gente vai inverter essa desigualdade, ficaremos com x menos 1. X menos 1 que tem que ser menor do que 1 meio. Pronto, acho que é só isso mesmo. Né? Inverti a desigualdade, não tem mais nada, não. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 1 em ambos os lados, eu vou ficar com o meu x, tem que ser menor do que 1 meio mais 1 é 3 meios. Então 3 sobre 2 seria 3,5. Caramba, 1,5, né? 3 dividido por 2. E essa soma aqui, por que eu fiz tão rápido ela, já que eu tenho tanta dificuldade com essas continhas? Porque a gente já vem fazendo esse tipo de soma faz tempo, né? Então, basicamente, eu reescrevi esse 1 aqui como 1 que eu somei aqui como sendo 2 dividido por 2. Então, ficou 1 meio mais 2 dividido por 2. Soma numerador, vai dar 3. O denominador tu mantém. Então, 3 dividido por 2. Aqui também dizendo que os valores de x têm que ser menores do que 3 sobre 2. Para ser soluções desta coisa aqui. Tá? Para essa. Então, se tem que ser menor do que 3 meios e tem que ser maior do que 1, então a nossa solução vai ser valores de x que estão entre 1 e 3 meios, ou 1 e 1,5. Enfim, a gente sempre prefere deixar na forma de fração, né? Então é isso. Simples assim. Quem diria que a gente chegaria na resposta dessa porcaria? Quer dizer, pelo menos eu espero que tenha chegado, né? Às vezes eu falo como se soubesse a resposta, mas não, né? E às vezes eu me arrebento com essas minhas certezas. Então tá aí, entre 1 e 3 meios. Que foi o que a gente achou. Tá, questão 5. O que a gente tem?
Eu não vejo a hora de me livrar desse assunto aqui e partir pro próximo, né? Isso aqui já tá chato. E não é porque os logaritmos sejam chatos ou qualquer coisa, é só porque pra mim é ruim de ficar escrevendo essa parte aqui. Só por isso. Não é o É que nem em equação. Não é que eu não goste de resolver essas questões, não é que eu ache chato nem fazer os desenhos ali dos intervalos e ver o que tem em comum entre um e outro. Isso é rápido de fazer num caderno, é brincadeira assim de criança. O meu problema é ter que escrever aqui e não só isso. O problema é que eu tenho que apagar. Toda vez que eu coloco aqui ó, maior, menor, aqui esses sinais, eu tenho que ir lá na descrição do vídeo e catar todos eles e apagar. Porque o YouTube não deixa, esses sinais aqui ele não deixa tu deixar na descrição. Então eu apago tudo essa parte e o resto eu deixo. Por que tu deixa o resto na descrição? Porque se alguém buscar pela questão e escrever, ele vai tem uma chance, tá? De encontrar o meu vídeo, tá? Por conta da descrição, da resolução de toda a questão tá na descrição do vídeo, existe uma chance da pessoa conseguir achar o meu vídeo ali perdido e com a resposta da pergunta que ele colocou na internet. E outra coisa é para não ficar vazio, né? Eu também não vou ficar escrevendo um texto genérico. Hoje resolvemos tal coisa com tal. Não, isso aí dá muito trabalho. Eu não tenho condição para fazer esse tipo de coisa. Não tá na minha alçada aí. Então a gente deixa esse tipo de descrição. Então, tá vendo? O problema não é as questões, é só como o meu problema para escrever essas coisas. Fora isso, seriam coisas muito divertidas de ficar fazendo. Que você tem que fazer, né? E que vamos ser sinceros, assim, para te aprender essa parte de logaritmo, só a parte de logaritmo, eu acredito que umas 20 questões que tu faça, tu vai entender essa parte. Para decorar alguma coisinha ou outra ali, contando que tu tenha aprendido o resto do conteúdo. Então, assim, tu precisa fazer um 20% de tudo que eu fiz até aqui nesse conteúdo, né? Resolver 20% de tudo que eu resolvi, eu garanto que tu vai aprender essa parte aqui. Ah, mas eu não consigo porque... Ah, mas daí eu já te falei, não é? O problema não são os logaritmos. Eu já te disse aonde é que tu tem que buscar as coisas, né? Então, para aprender essa parte de logaritmo, eu acredito que com 20% do meu esforço tu consiga tranquilamente. Sem ter o que reclamar, nem nada, né? Tu vai aprender tudinho que tu precisa. E depois nunca mais vai precisar ver isso daqui, né? Nunca mais na vida. Passa nas questões do vestibular lá e acabou. Maior, igual do que menos 1. Pelo menos essa é a esperança, né? Esperança mesmo. Tá. Menos 1, aí já é um problema, né? Este menos é um problema. Que eu já não sei o que fazer. Porque talvez eu saiba, tá? Veja, eu não tenho como trabalhar quando tem um menos aqui. Mesmo que eu transforme esse 1 aqui no logaritmo de 1/3 na base 1/3, o menos ainda vai continuar me incomodando aqui. Então, mas talvez tenha como resolver esse problema também. Não, mas eu resolvo um problema e crio outro. É, eu resolvo um e crio outro. Se eu trocar de base, se eu trocar esse aqui de base, talvez saia. Eu vou trocar a base para 3. Talvez seja essa a solução, tá? Então vai ser x quadrado menos 2x maior ou igual a menos 1. Só estou conferindo para não ter que refazer o serviço duas vezes, né? Aí você chama isso de serviço, eu chamo, pô. O esforço que eu estou fazendo que tu não tem nem noção. Imagina ficar conversando e resolvendo as coisas, sendo que eu não sou uma pessoa que tem facilidade em aprender. Isso aqui é um esforço absurdo. Mas, de novo, vai chegar um dia em que eu vou colher os frutos disso, né? Porque tô treinando, pô. De que eu precisar ensinar alguém, eu não vou estar despreparado, desprevenido, assim, do tipo, eu nunca fiz essa parte, ou eu nunca falei sobre isso, nunca precisei explicar nada. Não, aqui eu tô sendo obrigado constantemente. Então, isso, alguma hora isso vai me ajudar. Mas então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, na verdade, ver a parte da condição de existência, né? Então, primeiro isso aqui tem que ser maior do que 0. Aí, a gente vai ter o quê?
vai analisar isso? Não, muito complicado, né? Vamos fazer o estudo do sinal dessa função aqui. Vamos ver quando é que essa coisa aqui vai ser maior que zero. A função, no caso, uma função que fosse igual a isso, né? Então isso parece ser bem mais simples do que lidar com esta inequação aqui. Pronto, botamos um sinal de igual aqui. Vou tirar aqui, não sei porque ele ficou sem um espaço. Tá. Então vou tirar o x em evidência. Vai ficar com x menos 2. Isso aqui igual a zero. Então se esse produto aqui está dando zero, significa que ou x é igual a zero, ou x menos 2 é igual a zero. Aí é que tá a coisa, né? Neste caso aqui, se o x for 2, então a gente teria outra solução. Vamos colocar mais rapidinho, mais compacto, tá? Então as raízes desta função, né, ou dessa coisa aqui, seriam 0 e 2. Como o gráfico dessa função é uma parábola com a concavidade voltada para cima, então para essa coisa ser maior do que zero, isso vai ser a nossa restrição ou condição de existência do logaritmo, então os nossos valores de x têm que ser menores que 2. Menor que zero, né? Primeiro zero. Ou x tem que ser maior que 2. Agora sim. Por que ficou com a linha de distância que eu não entendo? Então tá bom. Então é basicamente isso. Agora, a parte que ainda... Aqui eu concordo que seja um pouquinho de logaritmo, tá? Essa coisa de tu perceber que aqui é menos 1 e tu não tem muito o que fazer, e aí o certo seria fazer uma mudança de... Quer dizer, o certo não, né? O que eu acho que vai ser útil é fazer uma mudança de base aqui. Isso eu concordo que seja ainda parte de logaritmo, tá? Essa pequena sacada nossa aqui, sim, isso aqui envolve um pouco de tu conhecer as regras, mas de novo, não é a coisa mais absurda do mundo, né? Então o que a gente vai fazer? Vai fazer uma mudança de base, até porque a gente já fez umas quantas questões desse tipo, então não tem como tu dizer que isso aí é absurdo, ninguém ia conseguir resolver, ou talvez seja só eu que ache isso, né? Mas, isso é difícil e tal, de chegar nisso. Não, cara, se tu fizer algumas das questões, tu acaba pegando o jeito, tu acaba entendendo como lidar com os logaritmos, como manipular eles. Então, nessa nossa mudança de base, o que vai acontecer? Eu vou ficar com o logaritmo, a base de cima vai ser... Ou melhor, a minha base nova vai ser 3. Então vou botar um ponto aqui só porque eu sei que aqui vai estragar, não vai ficar bonito, né? Do logaritmando antigo, que é x² menos 2x. Isso vai ser dividido por, agora, o logaritmo, base nova, da base antiga. Então a base antiga é 1/3. E 1/3 eu consigo escrever como sendo 3 elevado a menos 1. Então por que eu consegui perceber isso rápido? E para que eu estou fazendo essa mudança de base? Porque agora eu vou ficar com menos logaritmo de 3, menos logaritmo de x² menos 2x na base 3. Então é por isso, tá? Então essa coisa aqui a gente vai trocar por essa. Aí este menos 1 aqui, esse expoente, tu joga para fora. Tu vai ficar então com menos logaritmo de 3 na base 3, que vai dar 1. Então vai ficar esta coisa dividido por menos 1. Ou seja, vai ser menos essa coisa aqui. Portanto, se a gente copiar você, o que a gente vai ter na base nova? Vai ser menos logaritmo base 3. Se deixar eu escrever, eu agradeço. De x² menos 2x. E tudo isso, toda essa sacada veio basicamente das questões que a gente já resolveu. Eu olhei para isso aqui e falei, se eu trocar para base 3, eu já sei que vai ficar dividido por menos 1. É tudo que eu precisava. Então, essa coisinha virou isso daqui. Vamos copiar você. Coloca aqui. E isso tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 1. Pronto.
Agora sim a gente pode resolver isso daqui tranquilamente. Então este 1 aqui, eu posso escrever isso como sendo logaritmo. Olha só que coisa linda, hein? Logaritmo de 3 na base 3. É 1. E aí o menos agora, como eu tenho menos 1 menos logaritmo dos dois lados, né? Eu posso multiplicar ambos os lados por menos 1. E aí com isso eu vou ficar com log desta coisa, que tem que ser maior ou igual a logaritmo de 3. Olha que coisa bonita. A restrição a gente já tem, né? Cadê a porcaria da restrição? É essa. O x tem que ser menor do que 0 ou maior do que 2. E agora vamos ver quais os valores de x que iam satisfazer isso daqui, essa desigualdade. Seriam soluções para isso aqui. E, portanto, seriam soluções para a nossa inequação inicial. Só que nem todas as soluções desse daqui valem para a nossa inicial, né? Para a nossa inequação inicial, portanto, a gente vai ter que cuidar da parte das restrições. Eu não estou falando, a gente vai ter que tirar essas soluções a mais aí que não servem para nós, olhando para as restrições, né? Mas eu não estou falando isso só para te entender, eu estou falando para mim guardar na minha pequena cabeça. Um dia eu vou precisar explicar isso para alguém e eu quero que isso seja algo natural, que eu não sofra para explicar. Muito bem, aqui como a nossa base é 3, cara, tem que ter uma ovelha miserável gritando, cara. Ainda se fosse uns bichos que tivesse caindo de torto, de fome, assim, que não ganhasse comida, que não tivesse água, que não, sabe, que não tivesse nada, mas esses bichos ganham comida, tão solto, pode passear para um canto e outro. E mesmo assim, tem que vir berrar. É complicado. Mas nem o ser humano não se contenta com as coisas, quem dirá uma ovelha, né? Quem dirá uma ovelha. Então aqui, bicho miserável. Então aqui, se a gente subtrair 3 em ambos os lados, vai ficar menos 3 aqui. E aqui vai ser 0. De novo, muito complicado responder isso daqui. Vamos considerar que seja uma função. Tu vê como é que pode, cara. Não. Isso, ovelha. Vem do lado mesmo do galpão aí. Isso aí, tem que gritar do lado. Se quiser, eu levo o microfone aí pra ti, tu não quer? Aí tu berra um pouco bem do ladinho dele. Caramba, é um bicho miserável mesmo. Cadê o coisa aqui? Cadê o delta? Delta igual. Então vai ser menos 2 ao quadrado vai dar 4. Se a gente copiar o delta, depois fica mais fácil também, né? Isso. Vai ser 4, 3 vezes 4 dá 12, então vai ser mais 12. Cara, é um bicho inconveniente, cara. É um animalzinho bem inconveniente. Então eu vou ficar com menos b, que vai ser 2, dividido por 2 vai dar 1. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, por 2 é 2. Então meu x vai ser 1 menos 2, que é menos 1. E o meu x duas linhas vai ser igual a 1 mais 2, que é 3. Tá bom, então o que eu tenho aqui? Como eu preciso que essa coisa, e não vamos se esquecer que aqui, ó, isso aqui não é logaritmo, isso aqui é inequação. Esquece, ó, tá vendo? Tem nada que ver com logaritmo. Então a gente precisa que esta coisa seja maior ou igual a 0. Muito bem. Para isso daqui ser maior ou igual a 0, então olhando como se fosse uma função e tudo mais, a gente sabe que o gráfico dessa porcaria é uma parábola com a concavidade voltada para cima. E não é que eu decorei, pera aí, vamos voltar para cá. Não é que eu decorei que, então quando a concavidade é voltada para cima, então os valores têm que ser menores do que o valor da raiz aqui, das raízes, os valores de x, ou o valor de x vai ter que ser menor que o valor da raiz, ou maior que o valor da outra raiz, né, para a porcaria da função ser maior do que 0. Então, não é que eu decorei, é que quando eu penso nisso, eu tô visualizando esta porcaria de parábola aqui. Então, é isso que eu tô vendo. Eu tô vendo a imagem da parábola, eu olho que as perninhas dela, que é a parte que tá virada para cima,
Então, e eu tô vendo que pra mim ter o f de x maior que zero, o valor de x tem que ser menor do que a porcaria da raiz ou maior do que a outra aqui. Então, na minha cabeça, não é que eu decorei aquela... Ah, então o x tem que ser menor do que a primeira raiz, menor do que o x' ou maior do que o x duas linhas. Não foi isso que eu decorei. Eu olho, visualizo esta porcaria de imagem e aí eu sei que os valores, eu sei o que seria, né? Eu não sei como é que é na tua cabeça, só tô falando pra te não achar que a gente tá decorando tudo. Não é por aí, não é bem assim. Uma imagem basta, o resto tu vai preenchendo ali, né? Aos pouquinhos, para não precisar ficar guardando um monte de coisa na cabeça. Então, para ser maior ou igual a zero, não é mesmo? Então, o x tem que ser menor ou igual a menos 1. Vou colocar aqui. Cadê a porcaria do menor ou igual? A menos 1. Ou o x tem que ser maior ou igual. Tá. Primeiro coloca o x, né, meu benzinho? Isso, olha que bonito. Que fofo. Maior ou igual a 3. Pronto. Então, isso daqui seriam as soluções para essa coisa aqui. Só que essa daqui não é a nossa inequação. A nossa tá no começo. Cadê aquela porcaria? É essa coisa. A nossa inequação original é essa. E a gente sabe que a restrição para essa daqui é que o nosso x tem que ser menor que 0 ou maior que 2. É isso. Parece que é. Tá bom. Então aqui a gente achou que o x tem que ser menor do que menos 1 ou maior ou igual a 3. Se eu usar essas soluções aqui dentro da primeira, dentro do nosso logaritmo ou dentro da nossa inequação original aqui, tudo vai funcionar bem, né? Porque os valores de x vão ser maiores do que 2, eu vou usar coisas maior do que 3, maior ou igual a 3, ou vai ser menor do que 0, porque eu vou usar valores de x menores do que menos 1 ou igual a menos 1. Então, tudo vai funcionar muito bem, tá? Então, a nossa resposta é basicamente isso daqui. Ah, então se tu não tivesse visto a restrição mesmo assim, tu ia acertar. Se não tivesse se preocupado com isso. Para alguns casos, sim. Algumas das questões a gente viu lá que a solução que a gente encontra aqui no final é o suficiente, não precisa se preocupar com a restrição. Na verdade, não é que não precisa se preocupar com a restrição. Os valores de x aqui estão dentro dos valores permitidos para a existência do logaritmo. Que foi uma... Mas nem sempre acontece isso. Não vá por essa de, vamos pular aquela parte, porque é perda de tempo, não sei o que, não sei o que lá. Tá, vamos verificar primeiro se isso aqui tá certo. Que é importante verificar nossas... Ó, já errei. Filhote de um cão miserável. O que eu errei? Menos 1 entre menos 1 e 0. Então, alguém tinha que ser menor que 0. Alguém tinha que ser. Qual é que foi o problema aqui? Algo aconteceu. A base aqui é 1/3. Então, isso aqui seria menor. Tá, mas eu fiz uma mudança de base, eu dei uma alterada na coisa, isso não era pra mudar. Ah, animal miserável, pequeno, olha só o que o animalzinho fez. Até aqui, na verdade, até aqui tudo bem. Até aqui tudo lindo, maravilhoso, tá? Quando eu multipliquei ambos os lados por menos 1, eu deveria ter invertido a porcaria da ordem deste pedaço de lixo aqui, ó. Então, da desigualdade. Então, se é maior ou igual, tinha que virar menor ou igual, porque eu multipliquei ambos os lados por um valor menor do que 0. Então, tá aí. Foi o meu erro, tá bom? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Isso aqui também vai... Cara, a ovelha é um bicho chato, cara. Aqui vai ser menor ou igual a 3, portanto, aqui também vai ser menor ou igual. E aí, como a gente está procurando algo que seja menor ou igual a 0, então, ao invés dos valores aqui, ó, do x terem que ser menores do que menos 1 e maior do que 3, não, ele vai ter que ficar entre esta porcaria. Então, seria assim. Que miséria, cara. E daí tem um bicho miserável desse berrando. Tá. Então, pra gente ter... É só isso, né?
basicamente, como a parábola tem a concavidade voltada para cima e tudo mais, então os valores de x tem que ficar entre as raízes, né? Para essa coisa ser menor do que zero. Não sei porque que eu estou explicando uma coisa óbvia, mas tudo bem. Então a gente achou isso daqui como resposta para esta coisa. Para nossa, tem que respeitar essa restrição aqui, né? Para ser solução para o nosso coisa inicial. Se tu não quiser desenhar, fazer o desenho dos intervalos, a gente vai sofrer um pouco olhando para cá. Então aqui está dizendo que os valores de x pode estar entre menos 1 e 3. Aqui está dizendo que tem que ser maior do que 0 e menor do que 2. Quer dizer, tem que ser menor do que 0 e maior do que 2, tá? Então o x vai... Ai, tu tinha visto a resposta lá. Ai, meu amor, não exagera. Então a nossa resposta vai ser o quê? Então se o x... Aqui ele vai ter que ser menor do que 0, ou ele vai ser maior do que 2 e menor ou igual a 3. Tá? Para se adequar a esses dois, e de novo, isso daqui, se tu tem dificuldade, faça o desenho dos intervalos. Tu não precisa me seguir, seguir as coisas que eu estou fazendo aqui, né? Não seja bobo. Eu só não estou fazendo porque eu não estou no caderno. Tu acha que eu gosto de ficar olhando para isso e tentar chegar na resposta assim? Não, cara, isso aqui machuca a cabeça do ser humano. É melhor fazer os risquinhos, faz o desenho dos intervalos, ver o que tem em comum, e daí tu vai tirar a tua resposta. Linda, bela e maravilhosa. Sem sofrimento, tá? Então o x... Não, pô, pra que tu veio pra cá se a resposta é só dar alt tab e tu vê, pô? X está entre menos 1 e 0 e entre 2 e 3, que foi o que a gente teria chegado se eu tivesse me dado conta que eu multipliquei por menos 1 e era uma porcaria de uma inequação, né? Então a 6, 1/2, eu espero que seja 1/2 isso daqui. Parece que é porque o outro lá é 2, então acredito que vai seguir a mesma, não vai complicar tanto. X menos 1, cara. Cara, essa ovelha é um bicho meio um pouco inconveniente, mas um pouco só. Às vezes, esses bichos fazem o seguinte: ele passa a cerca sozinho, consegue, passa pro um lado do campo, né? Sozinho, assim. E os outros ficam pro outro lado. Ele vem, pasta um pouco, e aí não consegue voltar. E aí fica sozinho, fica berrando. Tu acha que eu vou sair daqui pra tocar esse bicho, abrir porteira? Não, entrou porque quis. Se entrou, né? Se não foi deixado aqui por sei lá o que, podia estar mal ou alguma coisa assim. Se entrou porque quis, vai ficar. Tem água, tem grama pra pastar, vai ficar longe dos outros e é ponto. Pô, olha o tamanho disso aqui, cara. É aqui que eu me pergunto, pra quê? Pra quê? E não é menor, na verdade não é maior, é menor que essa coisa. Aqui vai ser x mais 2, x menos 2. Nossa, que coisa nojenta isso. Tu tá incomodando só um pouco, ovelha, só um pouquinho. Tá? Então vamos conferir se a gente copiou certo, depois de todo esse incômodo aí. X menos 1, x mais 1. Tá? Então x menos 1, aqui tem o x mais 1, tá tudo bem. Aqui eu tenho x menos 2 mais 1. Oh, certo. Tá, então por onde a gente começa com essa coisa? Bom, esse menos aqui, como a base é a mesma, me permitiria juntar essa coisa como sendo logaritmo de 1/2 dessa divisão aqui. Mas não é só isso, né? Tem que ver as restrições que a gente teria. Se isso aqui tem que ser maior do que 0, o x tem que ser maior do que 1. Se aqui tem que ser maior do que 0, x tem que ser maior do que menos 1. E se aqui precisa ser maior que 0, x tem que ser maior do que 2. Então a gente vai ficar com essa daqui como sendo a... Porque cumprindo essa, cumpre as outras, né? Então tá bom. Então isso aqui maior do que 0, pronto. Então x maior que 2. Essa é a nossa restrição ou a condição de existência. Isso funcionando, todo mundo funciona bem. Tá.
Então, só o que me falta começar a bater no galpão a porcaria da ovelha, cara. Ai, pobrezinha da ovelha, vai lá e toca ela, solta. Pausa o vídeo que daí tu tira ela pra fora. Eu não vou fazer isso, até porque eu não sei de novo se deixar essa ovelha aí dentro pra separada das outras por algum motivo ou ela entrou pra pastar pra cá e não conseguiu voltar. Vai ficar. Ah, a gente se ele vira com barulho, né? Ela tem companhia, tem os cachorros aí por perto e não vai nada acontecer demais pra ela. Tá, então, voltando pra cá, né? Tirando essa distração miserável. O que que eu vou fazer? Eu tô pensando, tá? Eu tô falando, mas eu tô pensando se eu junto esta coisa agora, se eu faço, se eu não faço, deixo de fazer. Cara, que coisa feia, cara. Que questão nojenta essa daqui. Tá, eu vou juntar esses dois logaritmos aqui. Então vai ficar como se fosse a divisão, né? Já temos a nossa restrição aí. Então isso aqui seria x menos 1 dividido por x mais 1. Dividido x mais 2 não, pô, x mais 1. E esta bela porcaria tem que ser maior, né? Menor. Por que que eu tô confundindo as coisas, cara? Não sei, não me pergunta. Isso tem que ser menor do que isso daqui. O que que é isso daqui? Bom, esse 1 eu posso escrever isso como sendo o logaritmo de 1 meio na base 1 meio. Certo? Isso, que daria 1. Muito bem, né? Né? Porque qual é que é o expoente que eu coloco no meio para obter 1 meio como resposta? Então é 1. Então, enfim, quando eu juntar então essas duas coisas, esse logaritmo aqui também, cara, que bicho inconveniente, cara, animalzinho chato. Tu vê que animal miserável, cara. Ai, pobrezinho do bichinho, coitadinho, como sofre. É, muito sofrimento mesmo. Vai ver o sofrimento de um bicho desse. Tá, então se eu arrumar isso daqui. Não tem, cara. Tem que ter paciência. Depois pergunta, né? Por que tu nem quer ser pai? Porque tu imagina se um bicho desse já incomoda. Tu imagina uma criança aprendendo a argumentar. O meu problema é sempre esse. A criança, o que me irrita na criança é que ela não sabe argumentar, né? E tudo mais. E é normal, é uma criança. Então ela chora. Se ela consegue o que ela estava pedindo, ela para automaticamente. Isso me irrita de um jeito que você não tem noção do quanto isso irrita. De tu olhar a pessoa se debulhando, parece que tá morrendo ali. E no segundo seguinte tá tudo normal, sorrindo, gritando, pulando e tal. Então assim, esse tipo de comportamento me irrita um tanto. Então, tu imagina só, se eu não se é difícil lidar com ovelha, imagina com um ser humano, né? Por isso que constituir família não vai acontecer na minha vida. E vai ser bom pra mim e vai ser bom pras crianças, né? Porque daí não vai ter um infeliz miserável que vai estar reclamando de tudo a todo momento, né? Na volta. Vai ter e ser obrigado a chamar de pai ainda por cima, tu imagina? Então tá. Então, agora, já que essa porcaria aqui a gente já deu um jeito de lidar com os logaritmos, agora a gente copia essa coisa e como a base está entre 0 e 1, a gente muda o sentido da desigualdade. Era menor, agora vai ser maior do que essa outra porcaria de logaritmando aqui. E eu achei que ia resolver isso rápido, cara. Falei, não, só 7 questões. Tá, agora tem que tomar muito cuidado com isso daqui, mas muito cuidado mesmo. Porque tu não pode multiplicar ambos os lados por x mais 1 aqui para se livrar desse denominador. Tu não pode, porque tu não tem como garantir que isso aqui vai ser maior do que zero ou menor que zero. Até porque os valores de x vão estar mudando. Então tu já viu o que acontece se tu multiplicar esta porcaria aqui por um... Que nem a gente multiplicou por menos 1 lá e não trocou o sinal, não inverteu. Então já que eu não tenho como garantir se isso aqui vai ser maior ou menor que zero, deixa quieto. Então a gente vai subtrair, já que multiplicar não dá, isso daqui em ambos os lados. Então aqui vai ficar menos esta bela porcaria.
E do outro lado, 0. Pronto, agora sim dá para começar a trabalhar. De novo, denominadores diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar você, tanto o numerador quanto o denominador, por 2. Por 2. Então o que vai acontecer? Muita coisa, coisas belas e coisas lindas. Vai ser 2 vezes, então na parte do numerador da fração vai ficar 2x menos 1 e dividido por 2x mais 2. Da onde menos 1 se tu multiplicou por 2 ali também, animalzinho pequeno. Denominador, 2x mais 2. Pronto. Próxima fração. Essa daqui eu vou multiplicar por x mais 1, tanto o numerador quanto o denominador. Então, o numerador dela vai ficar o quê? Bom, vai ser x vezes x da x quadrado. Isso aqui é muito arriscado, não vale a pena fazer do jeito que eu estou fazendo, tá? Mas vamos lá. X vezes x deu x quadrado, vai ficar menos 2x mais x, então vai ficar menos x. E isso menos 2, né? Que vai ser 1 vezes o 2. Então, menos 2. Pronto. Denominador vai ser o mesmo da outra fração, né? Até porque, né, eu estou multiplicando 2 por isso daqui de novo. Então, denominador vai ser 2x mais 2. É esse o tipo de conta que eu adoro quando eu acerto, né, cara? É tão bom. Agora, errar uma coisa dessa aqui, ter que revisar, nossa. É uma angústia, uma tristeza, uma miséria. Pronto. Então, essa coisa toda, claro, né, tem que ser maior do que 0. Só que agora dá pra mim juntar esta bela porcaria. E de novo, ó, tá vendo que daqui pra baixo, isso aqui não tem nada que ver com logaritmo. Nada, 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 nada. Absolutamente nada. Ai, mas é parte da resposta da questão, é um pedaço da... Não tem nada que ver com logaritmo. Que regra de logaritmo tu tá aplicando aqui? Nenhuma. Tu tá me ouvindo falar em logaritmo em algum momento, em base, não sei do que? Não. Então isso aqui não tem nada que ver com logaritmo. Tá, vamos lá. Numerador dessa coisa aí. Agora que então, o denominador é o mesmo, o que vai dar no numerador? O denominador vai ficar esse 2x mais 2, então já deixa do jeito que tá. Agora, numerador vai ser menos x ao quadrado. Olha que coisa bonita. Aqui eu vou ter 2x mais x, né? Porque vai ser menos com este menos aqui, vai ser mais x, então vai ser mais 3x. Vai ser menos 2, menos 2, menos 2, que vai dar mais 2. Então, menos 2 mais 2 dá 0, ficou só isso. Olha, apesar de ser uma porcaria ruim de resolver, pelo menos ele pegou leve aqui pra gente, né? Isso aqui não é tão ruim assim de fazer, né? A gente vai ter que fazer o estudo do sinal de duas funções, mas não vai ser a coisa mais difícil do mundo. Então, minha primeira função eu vou chamar de f de x, que vai ser a parte de cima, então vai ser menos x ao quadrado. Tem que tomar cuidado com esse menos, mais 3x. Isso aqui vai ser, é só isso, essa é o f de x, minha g de x vai ser 2x mais 2. Tá, a minha g de x é uma função crescente. Então, se ela é uma função crescente, e ela é fácil de verificar aqui, então ela vai ser igual a 0 para x igual a menos 1 meio, né? Não, x igual a menos 1. Calma lá, rapaz. Que vai ficar menos 2 mais 2 dá 0. Então, x menos 1, como ela é crescente, toda aquela observação que a gente já sabe, né? Agora você, minha f de x. Vamos descobrir quando é que esta jossa vai ser 0. Então, isso aqui vai ser 0. Opa. Não, mas tá certo, é igual mesmo. Vai ser 0, daí eu vou tirar o meu x em evidência. Vou ficar com menos x mais 3. Isso aqui igual a 0. Tá, então x vai ser
ou x vai ser 0, ou x vai ser igual a 3. Então isso é uma parábola, já muda um pouco a situação, porque a concavidade é voltada para baixo. E aqui ela vai ser... a gente precisa que essa coisa seja maior do que 0, a divisão. Tá? Então não cabe fazer uma avaliação agora tão rápida assim, né? Vamos lá. Então, a nossa g de x é menos 1, aqui está 0 e 3. Aqui que tem que olhar para esses valores, porque agora a gente vai ter que desenhar, né? Fazer o nosso quadrinho aqui. Isso aqui tem que tomar um certo cuidado para não dar erro, né? Tá. Então g seria menos 1, ficaria por aqui. A f, as raízes dela são 0 e 3. Tá. Vou botar o 3 aqui, bonito e belo. Nosso menos 1 por aqui. A g não pode ser 0, então a gente vai descartar o menos 1 como possibilidade de resposta. Não faz parte. Então vamos ter menos 1 aqui, 0 e 3. Tá, então, veja bem, como a minha f é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, assim, então ela vai ser maior do que 0 entre as raízes aqui, né? Valores de x que estão entre o 0 e o 3. Para qualquer outra coisa, ela vai ser menor que 0. Então, menos aqui, menos, só um maisinho aqui e aqui. Aqui é menos, né, cara? É só entre o 0 e o 3. A g de x é uma função crescente. Então, para valor menor do que menos 1, ela vai ser menor que 0. Passou disso, ela vai ser maior que 0. Para qualquer valor de x. Tá. Então, agora, aqui, sinal igual vai ser mais. Sinal diferente aqui é menos. Aqui, opa, esse menos aqui também ficou meio grande, né? Aqui vai ser mais e aqui menos. Tá, a resposta que a gente está tentando chegar é o seguinte: para quais valores essa porcaria é maior do que 0, não pode ser 0. Então as raízes do f também não vão dar, né? Só maior que 0. Então tá bom. Nesse caso, o x tem que ser menor do que menos 1, ou tá entre 0 e 3. Tá bom. Sim, senhor. X menor do que menos 1, ou esta porcaria tem que estar entre 0 e 3. Tá. Muito bem, chegamos nisso, só que a gente tem que ver a nossa restrição, que seria... Cadê a porcaria? X maior que 2, né? A outra seria x maior do que 1. Exato, né? Porque se for 1 aqui vai dar 0. Então, sendo maior do que 1 daria tudo certo. Mas 2 já tem que atender a todos, né, ao mesmo tempo, então x tem que ser maior que 2. Das nossas soluções aqui, das possibilidades, então o x vai ter que ficar entre 0 e 3. E essa daqui vai-se embora, não importa. Entre 0 e 3 não, cara, entre 2 e 3, o animalzinho pequeno. Ser humano, cara, quanto mais questão faz, pior fica, né? Impressionante. Tá, então entre 2 e 3 aí seriam as possibilidades. Cadê a porcaria? 2 e 3. E tu notou que de logaritmo a gente lidou muito pouco com ele? Quase nada. Usou duas regras, eu acho. Usou aquela regrinha da divisão lá, né? Que o logaritmo de um quociente, lá, de uma divisão, tu pode abrir como sendo o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. E a outra regrinha... Bom, primeiro a gente transformou esse 1 aqui em logaritmo de 1 meio na base 1 meio, depois juntou com esse, né? Logaritmo da soma. 3 regras só, no máximo. Não foi muita coisa, né? E a parte da inequação também que a gente usou, que aí tu, como a base está entre 0 e 1, tu inverte o sentido da desigualdade. Yep. Tá vendo? E o resto das contas, nada, não tem nada que ver com isso. Tá, que determine k de modo que a equação... Ai, que coisa. X² menos 2x, nossa.
Já tô vendo que essa daí não vai ser muito boa não, hein? Já tô pressentindo coisas ruins aparecendo, cara. X quadrado menos 2x mais o quê? Mais o logaritmo de 2k quadrado. Ai, nossa. Ai, que coisa feia. Pelo menos a base do logaritmo é 10. E tá aí, o que tem isso demais? Bom, tem que eu não preciso ficar colocando a base, né? A gente já sabe que é 10. Então 2k quadrado menos 5k mais 3. Isso aqui igual a 0. Não é? E porcaria. Calma. É, igual a 0. Tá. X quadrado menos 2x mais esse log de 2k quadrado menos 5k mais 3. Tá, admita. Tá, tem que admitir duas raízes reais e distintas, não seria? É, diferentes. Tá bom. Tá certo, tá normal. Tá, então para que admita essas duas raízes? E essa não é a primeira vez que a gente responde uma questão desse tipo, ainda bem, porque imagina só, tu tá revisando o conteúdo, chegar em logaritmo dessa coisa aqui e ainda tem que falar que tem que admitir duas raízes reais e distintas. Fala, e daí, da onde, como e por quê? Ainda bem que a gente viu isso no ensino fundamental. E agora a gente está preparado para responder uma questão que não tem quase nada que ver com logaritmo, né? Impressionante. A porcentagem de logaritmo nessas perguntas é muito pequena, né? Muitíssimo pequena. Então o que a gente vai fazer aqui? Bom, para que isso tenha duas raízes reais e distintas, o nosso delta tem que ser maior do que zero, claramente, obviamente, certamente. Então, para isso ser maior do que zero, cai numa equação, né? Cadê os logaritmos que eu gosto tanto de resolver? Ai, ai, tá. E na equaçãozinha querida do coração. O que a gente vai ter aqui? Primeiro tem a restrição do K. Eu já vejo isso aí. Ainda tem. Agora que eu fui ver. Ah, não. Eu tenho que lidar com isso, cara. Pra quê? Por quê? Eu me pergunto. Não tem necessidade. Isso aqui é maldade pura no coração de um ser humano. Olha isso aqui. Tá, isso tem que ser maior que zero. Que legal. Então fazer o estudo do sinal dessa porcaria, né? Então a gente vai ter isso aqui igual a zero. Portanto, nosso deltas, nossos de cada dias, vai dar o que hoje para nós? Vai ser 25 menos 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 8 é 24. Então, delta igual a 1. Portanto, esta porcaria aqui do K vai ser igual a menos B. Nosso B é menos 5, então vai ficar 5. Mais ou menos 1 dividido por 4. Olha só. Tem mais você ainda. Então tá bom. Como se não bastasse, né? Então o nosso K' vai ser o que? Vai ser 5 menos 1, que é 4, por 4 é 1. Meu K, duas linhas, vai ser 5 mais 1, que é 6, por 4 vai ser 6, vai ser 3 meios. Essa porcaria tem que ser maior do que zero, já que o gráfico dessa função seria uma parábola com a concavidade virada para cima. Então, para esta coisa ser maior do que zero, então os valores de K vão ter que ser menores do que 1. Calma. 3 meios é 1,5, né? Então tá certo. K menor do que 1. Ou o nosso K tem que ser maior do que 3 meios. Pronto. Então é só isso. A restrição. Tá, a gente vai levar isso em consideração. Agora, voltando aos negócios aqui. Então a gente vai ter que B ao quadrado
menos 4ac, que bicho inconveniente, cara. B quadrado menos 4ac tem que ser maior do que zero. B ao quadrado, no nosso caso, aí vou ter que pegar esta coisa de novo. B ao quadrado, nosso B é menos 2. Então isso vai ser 4. Coloca aqui. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4 vezes A. O meu A. Onde é que está o A? O A é 1. Vezes o C. Quem é meu C? O meu C é esta bela porcaria. Mais logaritmo desta coisa aqui. Então esse é o meu C. Olha que bonito. Então vai ser menos 4AC. Vai dar isso aqui. Lindo. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Nossa, que questão bonita, né? Ah, é muito bonita. É impressionante o quão linda ela é. Eu vou fazer o seguinte. Tomando todo o cuidado do mundo, eu vou somar esse 4 logaritmo aí em ambos os lados. O que vai acontecer? Então eu vou ficar com logaritmo. Se eu pudesse... Isso, obrigado. Vai ficar 4 logaritmo e tal. Eu somei em ambos os lados. Então aqui, isso aqui deu 0. Acabou, se foi embora. E do outro lado ficou 4 log. Então esse 4 logaritmo tem que ser menor do que 4. Pronto. Tudo bem organizado. Esse 4, como é maior do que 0, tá tudo bem. Eu vou dividir por 4, então, em ambos os lados. Um valor positivo, eu mantenho o sinal da desigualdade do jeito que tá. Então, aqui vai dar 1. Pronto. A gente já viu a condição de existência para o logaritmo, não precisamos se preocupar mais com isso. Esse 1 aqui, eu consigo escrever isso, tá? Mas vou manter ele do jeito que está aqui e a gente faz na próxima linha. Mas este 1 belo aí eu consigo escrever como sendo logaritmo de 10. Porque como a base é 10, então o expoente que eu tenho que colocar em cima do 10 da minha base para obter isso aqui como resposta é 1. Logo, o logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1 e está tudo bem. Como a base é maior do que 1, então eu mantenho o sentido da desigualdade em relação aos logaritmandos, né? Então vai ser isso daqui, menor do que 10. Pronto. Olha que coisa maravilhosa. E aí tu vai perguntar, e agora? Faremos o quê? Vamos fazer as contas, né? Então esse 10 aqui, eu vou pegar e vou subtrair 10 em ambos os lados. Vou ficar com 0 aqui. E 3 menos 10 vai ficar menos 7. Pronto. Isso aqui é complicado de responder, já vimos isso, já sabemos, então vamos considerar que seja uma função e vamos fazer o estudo do sinal e tudo mais e coisa e tal. Então delta primeiro, como sempre, né? Não podia faltar. Então nosso delta vai ser de quem? De 25. Vai ser mais, né? Porque por causa daquele menos 7. 2 vezes 4 é 8. E 8 vezes 7... 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. Parece que é isso. Então se eu fizer essa soma, não vai me dizer que isso aqui não vai dar uma... Não, mas isso aqui vai ser 81, não vai? Podia, né? Deveria. 25, 56 mais 20 dá 76, com 5 dá 81. É, agora sim, eu tô vendo lucro aqui. Então meu K vai ser igual a menos B. Nesse nosso caso aqui, o nosso B é menos 5, então vai ser 5 aqui. Mais ou menos 9 sobre 2 vezes 2, que é 4. E é só isso aqui mesmo. Olha que facilidade.
chegar numa resposta, né? Que não tem nada que ver com logaritmo. Olha só, que impressionante. Quem diria? Então o nosso K, linha vai ser 5 menos 9, que vai ser menos 4, dividido por 4 vai dar menos 1. E o nosso K, duas linhas, vai ser 5 mais 9. 5 mais 9 dá 14 por 4 é um 7, 7 meios. Parece, né? 7 meios. Então tá bom. Então, o que a gente precisa nesse caso aqui? Que essa coisa seja menor do que zero. Para isso daqui ser menor do que zero, os valores de K, como essa é uma parábola com a concavidade voltada para cima, os valores do K tem que estar entre menos 1 e 7 meios. Botou menos 1 no... Não, pô, meu bem, não faça isso. E a nossa restrição, se a gente voltar nela, ela existe, está aqui. Então, essa porcaria da restrição que a gente tem. Agora, vamos ficar com o que aqui? Bom, aqui está dizendo que o K tem que estar entre menos 1 e 7 meios, e aqui está dizendo que o K tem que ser menor do que 1, ou o K maior do que 3 meios. Tá maior do que... Então tá. Então o K vai estar entre menos 1. E de novo, isso aqui não é fácil de visualizar só olhando assim, cara. Se tu tá tendo dificuldade, faça os desenhos. Não seja que nem eu que tô fazendo desse jeito. Até porque eu não tenho penalidade nenhuma por errar essas questões. A gente simplesmente refaz. Agora tu, numa prova, perdeu um ponto só por ter olhado pra isso e achar que sabia montar a resposta. Coisa feia, né? Coisa bem feia. Tá. Então aqui o K tem que ser maior que 3 meios. Então boto aqui 3 sobre 2. E menor do que 7 meios. Então tá aí. Entre menos 1 e 1. Entre 3 meios e 7 meios. Não é aqui que eu tenho que olhar a resposta, né, meu benzinho? Eu tenho a resposta aqui. Tá? Menos 1 e 1, ou 3 meios e 7 meios. Perfeito, lindo e belo. Acabamos com essa parte. Nunca mais vamos ver logaritmo. Tchau e obrigado. Ah, mas tem os exercícios de revisão. Não, mas isso daqui engloba tudo. Aqui a coisa é mais bonita, porque aqui a gente vai rever tudo que a gente viu até agora. Deixa eu só me arrumar aqui que o velho precisa se ajeitar na cadeira de vez em quando. Então, já que a gente vai revisar tudo, vamos lá. Em teoria, para essas questões serem mais fáceis e mais divertidas do que as outras. Então, do que o que a gente vem fazendo até o momento. Vamos lá. Questão 1. Calcule logaritmo base 2 disso daqui. Tá vendo? Isso daqui parece ser bem mais simples, né? Muito mais agradável. Parece mesmo, né? Muito convidativo, na verdade, tu olhar para aquela fração ali. Tá, mas, opa. Mas na verdade é, né? 1024, não preciso botar entre parênteses, rapazinho. 1024 é 2 elevado à décima potência dividido por... Aqui embaixo, sim. Raiz cúbica de 256. 256. Tá, se 256 aí dá pra... É 2 elevado a sétima potência. Porque, não, a sexta potência é 64, a oitava é 128, a nona potência... Não, mas... Ah, não, isso aqui, 256... Tô perdendo alguma coisa. 2 a sexta é 64, 2 a sétima 128. Ah, 2 a oitava, tá. Isso, tá, beleza. Então a nona seria 500 e alguma coisa e a décima é isso aí. Como é que tu espera que eu decore tudo isso? Cara, eu não espero que tu decore nada, eu só tô dizendo que é o que é e assim será. É cada absurdo, né, cara? Cada coisa
absurdo que o cara fala, mas enfim. Vamos pegar você, colar aqui, ó, 1024. Então a gente escreve assim, 2 elevado à 10ª potência. Esse 256 é 2 elevado à 8ª potência. Então vai ser 8 dividido por 3, tá? Então vai ser 2 elevado a 8 terços. E onde é que a gente viu isso? Alguém sabe? Isso, ensino fundamental. Perfeito, acertou. Parabéns. Merece um ponto. Então agora a gente vai fazer o seguinte: mantém a base e subtrai os expoentes, né? Parece fácil, mas nada é tão simples assim. Então isso aqui vai ser 10 menos 8 terços. Ainda bem que a gente tem o auxílio desta bela porcaria aqui para fazer os desenhos. Se eu puder apagar tudo aqui, fica melhor ainda. Tá? Vou pegar você aqui. 10 eu vou escrever como 30 dividido por 3. Menos 8 terços. Ah, tá ótimo, né? Esse 8 aí tá meio mal, hein? Vamos botar assim. Então vai ser 22. 30 menos 8 dá 22 sobre 3. Com isso, e tendo dito isso, o que a gente vai ficar no final das contas? Tá faltando alguma coisa aí, não tá? Eu acho que tá faltando, hein? Vocês não notaram? Um negocinho faltando. Só uma coisinha pequena aqui, chamada logaritmos. Isso, só isso que tava faltando. É um detalhe, um mínimo detalhe, mas nada demais. Tá, então aqui esse 22 terços pode sair para fora, né, do logaritmo. E no caso aqui, se eu copiar você, me ajuda bastante, né? Então vai ficar 22 terços, cai para fora, vezes o logaritmo de 2 na base 2, que dá 1. Por quê? Porque seria o expoente que eu tenho que colocar em cima da minha base para obter 2 como resposta. Então, resposta final, 22 terços. Então, numa questão de logaritmo, a última coisa que a gente viu foi logaritmo, né? Muita potência, muita porcaria de expoente. Eu diria que o logaritmo é um conteúdo assim que realmente vai dividir, né, cara? Vai mostrar quem entendeu a parte básica dos assuntos e quem não entendeu. Ou entendeu só um pedaço, estudou, sabe, só um pouco. Isso aqui realmente é um divisor mesmo. Isso é bom? Isso é ruim? Eu acho que é bom. Porque se um professor notar que os alunos estão tendo dificuldade na parte do logaritmo, tu já sabe que isso não tem nada que ver com logaritmo, isso é conteúdos anteriores. E aí fica fácil de diagnosticar, né? Então, por exemplo, como assim fácil de diagnosticar? Tu entrega uma questão dessas aqui para a pessoa resolver. Se ela entender o básico de logaritmo, ela sabe que primeiro vai ter que lidar com esta coisa para depois aplicar a regrinha lá, né, que o logaritmo de 2 na base 2 é 1, ou que tu pode tirar o expoente ali para fora e tudo mais. Então isso é no final, depois de um monte de continhas, um monte de coisas, de simplificações e tal. Se ela não conseguir resolver essa questão aqui, certamente não é porque ela não entendeu o básico do log, é porque ela não sabe lidar com potência. Só isso, vê? É um ótimo diagnóstico aí de quais assuntos a pessoa está tendo dificuldade ou não. Na verdade, eu acho que eu vou usar isso daqui, né, como sendo assim um termômetro, um parâmetro para ver o que a pessoa, se a pessoa sabe mesmo resolver as coisas ou não. Escolhe umas questõezinhas, cada uma envolve um assunto diferente ali, estando dentro do logaritmo, para ver se a pessoa consegue resolver. Legal, né? Tá, mas legal, isso aqui não é legal. Isso aqui, raiz cúbica de 9. Isso não é legal. Vamos ver
ver se a gente tem o nosso 3. Raiz cúbica tá aqui. Mete o 9 pra dentro. E do que, cara? Dx. Igual a 0,75. Tá. Bom, primeiro, acho eu que fazer uma mudança de base seria útil para mim me livrar dessa coisa aqui. Depois a gente vê o que faz com isso daqui. Esse 0,75 eu primeiro vamos fazer uma mudança de base. Isso aqui não tá. Talvez não precise. Não, acho que não precisa. Tá, vamos deixar do jeito que tá aqui e vamos fazer o seguinte. Primeiro esse 0,75 então, é a coisa que a gente vai tentar reescrever, tá? Talvez não precise mudar de base ainda. Talvez nem seja a maneira pensada para te responder essa questão mesmo, né? Então isso aqui é 75 dividido por 100. Tá aí. 75 dividido por 25 é 3. Né? E 100 dividido por 25 é 4. Tá aí, normal, né? Parece bom. Tá, então o que a gente sabe aqui? Que x é igual a nossa base, que por um acaso, a nossa base, veja, nossa base eu posso considerar que, eu vou reescrever essa raiz quadrada, raiz cúbica aqui de 9, como sendo 3 ao quadrado. Então vou fazer o meu 3, mantenho ele aqui. Para mim tirar para fora da raiz, ou reescrever isso na forma de potência, o meu 2 vai ser numerador. Então vai ser 3 elevado a 2 dividido pelo índice do radical ali, da raiz. Nem sei como é que fala direito, mas enfim. Então vai ficar desse jeito. Então a minha base, que era essa coisa, eu reescrevi dessa forma aqui. Então se a gente se organizar, pera ali, vem pra cá, tudo de uma vez. Tá, isso é a minha base. Então a gente sabe que a nossa base é elevado a essa coisa, então vou fazer tudo junto aqui para ir de uma vez só. 3 quartos, então a minha base elevado a esse expoente aqui é igual a x. Simples assim. A restrição nossa, ou condição de existência para o logaritmo, eu fico falando restrição, mas talvez esteja completamente errado falar desse jeito, né? Mas enfim, a condição de existência para esse logaritmo é que o nosso x seja maior do que zero, e aqui vai ser. Tá? Então o que a gente vai ter aqui? Bom, vai ser x igual a 3 elevado aqui. Não, meu bem. Elevado, meu amorzinho. Isso. A quem? Aqui tu sabe que tu pode multiplicar esses expoentes, né, um pelo outro. Então, esse 3 vai ficar 2 terços vezes 3 quartos. Então, esse 3 vai ser dividido por esse, vai virar 1. Esse 2 dividido pelo 4 vai ficar 1 meio. Tá? Então, isso aqui vai ser 3 elevado a 1 meio. No finalzinho das contas. O que não tem nada que ver com logaritmo, né? Sei que eu tô falando isso com muita frequência e pode parecer meio chato, mas é verdade. Então aqui a gente vai ter, dá para reescrever isso como sendo raiz quadrada de 3. Então dá para meter desse jeito a resposta. Olha que coisa bonitinha. Pronto. Se é a resposta certa, não sei, mas eu achei que é uma resposta bonita, né? E putz. Eu copiei errado? Não. Determine o valor de x menos 1. X ao quadrado menos... Não diga. Eu nem tinha prestado atenção que tinha essa... Tá bom, desculpa então. Tá. X quadrado menos 1. Então tá bom, então vamos lá. X ao quadrado. O nosso x é 3. Então o nosso x é raiz quadrada de 3.
Copia esta porcaria pra cá. Então, x ao quadrado menos 1. Vai ser um miserável mesmo. Tá, então vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, menos 1 é 2. E é isso aí. Cara, essas perguntas com condições, não basta tu achar a resposta. Não, pega a resposta, soma 2 a essa resposta, divide por 7, entrega pro teu amigo, daí pede para ele te devolver uma semana depois, e aí tu me diz que valor é. Ai, tudo bem. Mas é 2. De fato, chegamos nele. Resolva a equação. É só isso que tu quer? Só resolver a equação? Tá. Sim, senhor. Então vamos resolver a equação. O logaritmo, base 10, muito bom. Base 10 é muito legal, não precisa estar escrevendo base. De quem? De quem é essa base? 10x elevado ao cubo. Então bota aqui, 10x elevado ao cubo dividido por 100 igual a 5 ainda por cima. Mas credo. Tá, base 10, aquele 5 miserável ali. Vamos ver o que vai sair disso daqui. Bom, eu posso abrir isso em 2 logaritmos, né? Nessa primeira parte. Mas, pelo visto, quem sabe, talvez não seja necessário. Acho que não é, né? Não é nem o pensado para ser. Tá, então aqui a gente pode fazer essas continhas com muita calma e paciência. A gente vai chegar no seguinte. Isso aqui elevado ao cubo vai ser 1000x ao cubo dividido por 100. 1000x ao cubo dividido por 100 vai ser 10x ao cubo. É o que vai ficar, né? Então, tá vendo que a pressa não é boa? Então tá, 10x ao cubo. E agora, bom, tu sabe que isso daqui, esse 10x ao cubo, é igual a tua base elevado ao 5, que no caso nossa base é 10. Então vai ser 10 elevado à quinta potência. O que tá bom, né? 10 elevado à quinta potência. Que tá bom, lógico. Se eu dividir isso aqui por 10, a gente vai ficar com o seguinte. Eu vou ficar com... Aqui vai ser só x ao cubo. Aqui vai ficar 10 elevado à quarta potência. Mas 10 elevado à quarta potência é 10 vezes 10 elevado ao cubo. Todo mundo concorda comigo? Parece que sim. Então a gente pode reescrever. Não, eu não quero que fique nessa caixa. Foi por isso que eu apaguei a coisa. Então isso aqui vai ser 10 vezes 10 ao cubo. Então se eu tirar a raiz cúbica em ambos os lados aqui, eu vou descobrir que o meu x é igual a raiz cúbica de 10 ao cubo é 10. Claramente, perfeitamente, vai ficar 10 raiz cúbica de 10. Aqui. Olha só, tudo menos logaritmo. Tudo menos logaritmo. Tá, mas enfim, né? Uma ou outra coisinha de log e o resto tudo potência. Só isso, da mais pura forma, né? E olha aqui, parece que é um pedacinho do 3, então parece que tá tudo bem. Tá, então vamos para a próxima. Questão 4. Calcule o valor de. Tudo bem, a gente calcula. Essas questões aqui, comparado com as anteriores, estão muito agradáveis, né? Um negócio bem bom de fazer mesmo. É claro, cara, tu tá revisando tudo, daí pega umas questões fáceis de começo. Não, mas fora isso, cara, é bom, é bem legalzinho as questões. Tá, log 4, log 2 de 16. Ai, que lindo. Isso aqui vai ser igual a quanto essa bela porcaria? Menos logaritmo de base 2. É igual ou é menos? É menos, rapaz.
Poxa vida. Parece que é grande essa coisa. Tá. Então vai ser logaritmo base 3 da 81. As continhas no final elas não são difíceis, né? Porque a linha é grandona, daí as pequenas contas do meio não são complicadas. Que nem isso daqui, pô. Essa aqui tu sabe a resposta, essa daqui tu sabe a resposta. Então, não vai ser um negócio absurdo. Isso, Ganizé, vai cantando também, aproveita. Essa daqui também tu sabe a resposta, por vezes. Para que uma coisa dessas? Tá, então log mais, né? Que aqui era menos, aqui vai ser mais log de 25 base 5. Vezes LOF não, né, meu amor? LOF daí quebra com a credibilidade do ser humano. Log de 0,01 na base 0,1. Tá, 0,1. Não, é só 0,01. Tá, então vamos começar pelo começo, que não tem lugar melhor, né? Não tem lugar melhor. Tá, isso aqui. Logaritmo de 16 na base 2 é 4. Como assim é 4? Pô, é o expoente que eu coloco em cima do meu 2 para obter 16 como resposta. Logaritmo de 81 na base 3. Qual é o expoente que eu coloco em cima do 3 aqui para obter 81 como resposta? Resposta 4. Por quê? Porque sim. Próxima. Aqui. Logaritmo de 25 na base 5. Qual é que é o expoente que eu coloco em cima desse 5 aqui para obter 25 como resposta? Resposta 2. Você requer um pouco mais de atenção para não errar. Tem que tomar cuidado, né? Então vamos copiar você aqui. Tava tudo muito simples, né? O cara, né, vamos fazer. Tá. Então isso aqui é igual a x. Então eu sei que 0,1 elevado a x é igual a 0,01. Parece ser o certo. Tá, então aqui de novo, né? Como é exponencial que a gente está lidando agora, o correto seria procurar. Não apaga nada, pô. Isso, sim. É igualar as bases aqui, né? 0,01 é 0,1 dividido por 10. Não, mas não vai ficar bom por conta do expoente. Tá, mas calma lá. 0,1 é... Não, né? Quanto mais tu tenta arrumar, pior fica. Mas isso aqui, se eu elevar isso ao quadrado, calma lá, vem, até calma, rapaz. 0,1 é 1/10. 1 sobre 10. 0,1. Se eu elevar isso ao quadrado, o que vai acontecer? O que aconteceria? Que tu me pergunta. Se eu elevar você ao quadrado, vai ser 1 sobre 10 ao quadrado, que é 100. E 1 dividido por 100 vai ser 0,01. Certo? Parece que sim, né? É o que indica. Tá bom, então a resposta disso daqui é 2. Essa coisa é 2.
Ok, tá, se é 2 é 2. Quem sou eu para discutir uma coisa tão crucial quanto essa? Então a gente pega você, coloca aqui, e neste lugar aqui a gente mete um 2. Pronto, então próximo passo vai ser fazer o seguinte: logaritmo de 4 na base 4 vai ser 1, claro, né? Logaritmo de 4 na base 2 é 2. E aqui 2 vezes 2 é 4. Então nosso A vai ser 1 menos 2 menos 1 mais 4, 3. Só era grande, mas não era tão difícil. Mas tá bom. Tá muito bom, muito agradável. Agora tem que ver quanto tempo a gente tem de gravação ainda, né? Olha só, cara, essa daqui eu me perdi no tempo, hein? Porque eu achei que faltava, sei lá, vamos até as 9 e alguma coisinha. Eu achei que faltava, sei lá, pelo menos uma hora ainda mais. Essa parte que foi mais agradável de resolver, assim. Não sei porquê, né? Talvez eu goste de resolver questões mais fáceis. Seja bom. Tá, calcule o valor da expressão. Vocês ouviram um barulho de passarinho aí, algum bicho, coisa? Onde é que entrou um aqui dentro mesmo? Ela tá procurando lugar pra fazer ninho e eu tô morando num galpão. Olha que jeito de falar, né, cara? Eu tô aqui porque eu quero. Mas ele tá por aqui, deve estar procurando lugar pra fazer ninho. Eu não vou incomodar. Não fazendo ninho na minha cama, pode fazer em qualquer outro canto. Tá, então calcular o valor dessa expressão, beleza, 0,5. Por que tá dentro de parênteses? Ah, porque tudo tá elevado ao quadrado ainda por cima. Mas não pode, mas não pode. Pera, pô. Raiz quadrada de 3. Comecei a elogiar cedo demais, né? 27. Esse aqui eu vou trocar de base. Se não tiver outro jeito, vai ser uma mudançazinha de base bem básica, né? 27 menos logaritmo, raiz quadrada de 2, 8. Poxa vida. Não, meu bem. 8. Isso elevado ao quadrado e é só. É só. Tá. Base 2 é 0,5. Base raiz quadrada de 3 é 27. E base raiz quadrada de 2 é 8. É. Tá. Bom, como é que eu começo isso? Eu vou ter que trocar essas bases, né? Isso daqui, base 2, resolve esse problema. Isso aqui, base 3, resolve este problema todo aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Você, 0,5, puxa vida, é um meio. Um meio, base 2 resolve também. Então, vamos resolver aos poucos isso daqui, tá? Vamos pegar esse pedaço primeiro, já que a gente não tem muito espaço mesmo, e vamos resolver isso. Então aqui 0,5 eu posso considerar como sendo uma divisão, né? Então isso aqui eu reescrevo como sendo 1 dividido por 2, 1 sobre 2. Separando este logaritmo em 2, né? O que a gente vai ter? Vai ficar log base 2 de 1 mais não, menos a porcaria do logaritmo aqui do denominador, né? Então botamos você pra cá, 2. Pronto. O que vai sair daí?
Bom, não sei ainda, até calma, vamos descobrir. Aqui para dar 1, o logaritmo tem que ser 0, né? Então o expoente em cima do meu 2 aqui para obter 1 como resposta vai ter que ser 0. Então, foi embora. Você. É 1, né? Pô, lógico. Então, a base é 2, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então, menos 1 para essa primeira parte. O segundo aqui. Esse eu vou fazer uma mudança de base, base 3. Vai resolver todos os meus problemas, né? Pode ser que a resposta não saia tão bem, mas que vai resolver os problemas, vai. Então, essa mudança de base, o que vai acontecer? Base nova vai ser 3. Então, log, bota um ponto aqui, 3. Vai ser do logaritmando, né? 27, dividido por log base 3 de raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é 3 elevado a 1 meio. Né? Elevado ao quê? Depois eu ainda vou falar, nossa, não, a gente resolve tanto essa coisa que é fácil de lembrar. E daí eu tendo dificuldade aqui. Então reescrevi isso para facilitar um pouco. Tá. Esse 1 meio eu posso tirar para fora, né? Esse expoente salta para fora. Só que tem que tomar cuidado com o seguinte, vê. Essa coisa vai estar dividindo. Então vai ser esse logaritmo aqui, que a gente já vai resolver isso. Vai ser o que? O logaritmo de 27 na base 3 é 3, porque é o expoente que eu tenho que colocar em cima da minha base para obter 27 como resposta. Então, vai ser 3 dividido por 1 meio, né? Porque aqui esse 1 meio salta para fora. Vai ficar logaritmo de 3, base 3, que é 1, então fica só 1 meio. Então vai ficar 3 sobre 1 meio. O que acontece? Qual é aquela regra básica que a gente tinha? Se eu tiver uma fração dividida por outra, eu mantenho a primeira do jeito que está e multiplico pelo inverso da segunda. Tá, mas pô, vai ficar com 3 dividido por 1 meio. De onde é que tu tá vendo uma fração sobre outra aí? Bom, veja. 3, eu posso enxergar isso como sendo 3 dividido por 1. E aí eu multiplico essa fração pelo inverso da segunda. A segunda fração é o que estaria embaixo, ficaria esse 1 meio aqui, que saiu para fora, né? Então o inverso disso vai ser 2 sobre 1. No final das contas, vai ser só 3, que é numerador, vezes 2, que é numerador da outra fração, que vai dar 6. Então, tiramos aí nosso 6 como resposta. Eu sei, eu te entendo. Isso aqui não é agradável para todo mundo. Se tu tem dificuldade com a parte de matemática e tal, eu sei, mas olhando que olha bem o que a gente está fazendo. A gente está resolvendo logaritmo. A gente já está nessa parte do conteúdo. Se tu ainda tem dificuldade em lidar com expoente, em fazer esse tipo de conta aqui, que agora não é mais nada pra gente, não pode ser, tá? Não interessa mais. Se tu ainda tem dificuldade, tu precisa revisar isso daqui. Tu precisa, não é que tu deveria, tu precisa revisar. Porque daqui pra frente só vai piorar a tua vida. A tua situação só vai ficar pior. Os próximos conteúdos vão tratar tudo isso daqui como se não fosse nada, como se tu tivesse que saber de qualquer jeito. Então, as continhas vão ficar piores e o teu sofrimento vai aumentar. E se tu precisa entender as coisas, volta e revise isso daqui. Tá? Então, voltando para cá, ficamos com 6 como resposta para a segunda parte. E agora a terceira e última parte seria isso daqui. Então, se a gente copiar esta coisa, não precisa nem te dizer que mudar para base 2 vai ser o adequado, porque tu resolve tanto a parte do 8 quanto essa daqui do raiz quadrada de 2, né? Então, a parte de cima vai ser logaritmo, base 2 do 8, primeiro, dividido pelo logaritmo da base antiga, né? Log, ponto, bottom 2, a base antiga é o nosso raiz quadrada de 2, que é 2 elevado a 1 meio. Pronto, vamos cair quase na mesma coisa da outra, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Esse 1 meio vai sair para fora, mas vai ficar no denominador, né? Não vai sair, vai ficar aqui fora, aqui multiplicando tudo, fica no denominador. Parte de cima, deixa eu copiar você. Parte de cima vai ser 3, né?
que é o expoente que eu tenho que colocar em cima da minha base aqui para obter 8 como resposta. Então, vai ser 3 dividido por 1 meio, que eu posso ver isso como sendo 3 dividido por 1, dividido por 1 meio, que aí mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 3 vezes 2, que é 6. Pronto. Então, juntando tudo, tá? A gente vai ter o quê? A primeira mais a segunda parte menos a terceira. E tudo isso elevado ao quadrado, né? Primeira parte é você, deu menos 1. Mais a segunda parte, que é 6, menos a terceira parte, que é 6. Então, vai ficar assim. Menos 1 mais 6, menos terceira parte, que por um acaso deu 6 também. Tudo isso ao quadrado. Isso vai ser... Isso aqui dá 0, né? Mais 6 menos 6 deu 0. Menos 1 ao quadrado é 1. Que é uma resposta muito pequena para uma conta desse tamanho, né? Não é agradável ver uma coisinha tão pequenininha assim. E tá aqui. Parece que é 1 mesmo. Parece que é 1. Nossa, quanta certeza. Tá. No campo real. Vamos para 6 aqui. Vamos anotar 6. E a gente vai cuidando do tempo, né? Porque... não podemos se perder muito. Por mais agradável que esteja aqui, 2 horas por dia tá... 2 horas por vídeo, quer dizer, tá muito bom. Tá, então no campo real, para que valores de x têm sentido a expressão. Não é a pior que a gente já viu, né? Claramente que não. Y igual... peraí. É igual mesmo. Logaritmos desta coisa. X quadrado mais x menos 12. Então a base é 10. Peraí, vou tomar um espacinho aqui para não ficar tudo junto, né? Menos 12. Parece que a base é 10. Tá. Então, primeiro, nesse caso aqui, a gente tem que lidar com as condições de existência do logaritmo. Como a nossa base é 10, não precisa se preocupar com base, é só logaritmando. Então essa coisa tem que ser maior do que 0. Única condição de existência para o log. Mas isso aqui é uma pergunta, né? Difícil de responder, todo mundo sabe. Vamos lidar com a função que é melhor. Então daqui em diante a gente pega o nosso delta. Querido delta, né? O que a gente faria sem ele? Bom, tem como encontrar as raízes de uma equação de segundo grau de outras formas, só que às vezes é mais rápido, às vezes é conveniente, às vezes não. Eu não vou nem tentar aqui, tá? Mas tem outras maneiras de encontrar. Bom, então vamos lá. Vai ser 1 mais 48, que é 4 vezes 12. A gente já decorou isso, né? Então vai ser 49. Logo o nosso x seria... vai ser menos b, então vai ser menos 1. Mais ou menos 7 dividido por 2. Só 2 mesmo? Parece que é. Parece que é. Olha só. A certeza do miserável. Então x' vai ser menos 1 menos 7 é menos 8. Dividido por 2 é menos 4. E x duas linhas vai ser menos 1 mais 7, que vai dar 6 por 4 é 3 meios. Então, a gente está procurando valores de x para os quais esta coisa seja maior do que 0. Logo, olhando para a função, o que é a parábola, concavidade voltada para cima, né? Ali, sim. Então, os valores de x aí vão ter que ser menores do que menos 4, ou os valores vão ter que ser maiores do que 3 meios. Tá aí os intervalos. Menor que... parece menos 4. Opa, 3. Que? Não. Calma. Não é 3 meios, ó. Vai ficar 6. É 6 dividido por 2, não é por 4. Eu confundi, tá? Me perdi aqui.
Então 6 dividido por 2 é 3. Tá. Foi um grande engano só. Infelizmente. Tá, então a gente segue. Seguimos em frente, não é mesmo? 7. Calcule o valor da expressão. Eita, coisa feia. Qual a expressão, meu bem? Ah, não dá pra ver a base. Acho que é 2. Puta, não é não. Puxa vida, não posso perder uma questão, cara. Não queria. E não parece ser a mesma base, né? Ah. Tá. O que que a gente faz? Vamos fazer o teste aquele do Google de novo, né? Não adianta ficar olhando pra questão, né? Se tu não consegue ver. Vamos ver se... Não. Cancela. Ctrl Shift. Peguei mal aqui a coisa. Não pegou a parte de cima, né? Tá. Vamos ver se ele acha pra gente essa porcaria de imagem. O Grug. Faz favor de pesquisar, pô. Te presta pra alguma coisa, já que fica vigiando o cara mesmo, tem todos os dados. Já era pra antecipar esse tipo de problema também. Vai lá, pesquisa. Ele achou, disse que aqui é 2 e lá é 2. Duvido que seja. Soluções na web. Calcule o valor dos logaritmos. Logaritmo base 380 não. Log de 2. É que aqui vai aparecer um monte de coisa. 8 base 0,25, não é isso. Tá, 2, 3. Se fosse 2, estaria bom, né? Tá, vamos supor que seja 2, tá? Então vou ter aqui 4 elevado ao logaritmo base 2 de quanto? 3. Isso mais 7 logaritmo de 25 base 2. Talvez seja 7 ali que a gente tem como resolver. Claro, quando a base é igual à base quando a base da potência é igual à base do logaritmo, tu só escreve a porcaria do logaritmo. Talvez isso aqui seja 4. Tá, deve descer. Se essa é uma daquelas questões, eu imagino que seja. Ó, boto um 4 aqui. Tá, lembra do conteúdo inicial que a gente viu? Aquelas pequenas regras, né? Nada muito exagerado também. Tá, então o que que a gente vai ter neste caso aqui? Log de 25 base 7. Sim, agora faz sentido. Agora tudo faz sentido. Isso dividido por 2 ainda por cima. Eita miséria. Tem que botar isso entre parênteses. Pronto. Tá, agora tudo vai fazer o belo sentido da vida. Então a gente arruma isso aqui. Pronto. Tá, agora, veja bem. Primeira coisa que eu vou considerar é que isso aqui seja o logaritmo, tá? Eu vou, como se o meu 7 tá elevado, tá, é melhor eu não considerar nada, é melhor eu fazer do que considerar. Então, regra é, se a base da nossa potência é a mesma base do logaritmo aqui, que ela tá elevada a esse logaritmo,
Então a resposta seria só o logaritmando. Então esse 4 elevado ao logaritmo de 3 na base 4 é 3. Simples assim. Ah, tu sabe se é 4 mesmo? Não sei. Para te falar a verdade, eu imagino que seja por conta do tipo de questão. Então, e o outro parece bem um 7, né? Já aqui a gente vai ter que reescrever essa coisa da seguinte forma. Vai ser 7 elevado a logaritmo base 7 do 25. Isso aqui elevado a 1 meio. Então, concorda comigo que no final das contas a gente vai chegar no mesmo... chegaria na mesma resposta, né? Se tu multiplicar um expoente pelo outro, tu vai voltar a ter aqui a mesma coisa, né? Esse logaritmo vezes essa fração, vai voltar a ter o que tinha lá em cima. Só que agora, por conta da regra, então, já que a base do logaritmo é a mesma da base da potência aqui, então a gente vai ter só o 25 como resposta. Então isso aqui vai ser 3 mais, aí vai ser 25 elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 25, né? Todo mundo concorda comigo. Então isso daqui vai ser 3 mais 5, que é 8. Vê? Tudo muito tranquilo, muito simples. A primeira questão dessa de logaritmo no expoente, eu tive dificuldade, porque, né, eu estava esperando que fosse simples, né? Acho que, bom, se tu assistiu o vídeo, tu viu lá que eu travei no comecinho até entender que eu podia modificar esse expoente do mesmo jeito que a gente fez do mesmo jeito que tu tem o seguinte, ó, tu tem 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Tu pode reescrever isso como sendo 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Tá? Vai dar no mesmo, chegar na mesma resposta. Então, foi essa coisa que eu travei da primeira vez, mas agora a gente já tá treinado, né? Tu olha uma coisa dessas, supondo que essa esteja certo, né? E aí tu sabe o que fazer. Então, cadê a resposta? Por favor. Não me diz que é 14. Pá, daí tu terminou com a minha alegria do dia, cara. Isso aqui parece um 7, não parece um 7? Pra mim é. Agora aqui... Pô, se for um 2... Ah, cara, pra quê? Pra que uma maldade dessa com um ser humano pequeno e indefeso que nem eu? Só 90 quilogramas. 2 não é, né? Com aquele pezinho ali. Quer dizer, o 4 não é. Deve ser um 2. Tá, se este lixo aqui for 2, então o que a gente vai ter? Veja, a parte do 7, vamos supor que esteja certo. Então, se essa porcaria é 2, então eu teria que reescrever esse 3 aqui, não vai ser 3 direto, né? Então isso aqui vai ser 2 elevado... Apaga essa porcaria. Então 2 elevado ao logaritmo, a 2 logaritmo, né? 2 log. Fala uma coisa, escreve outra. Da base 2 de 3. Pô, mas daí é muito trabalho, cara. Eu teria que trocar de base. Eu teria que fazer um monte de... Ah, mas não importa, né? Porque, de novo, não interessa. Aqui por conta da base do expoente ser a mesma base do logaritmo. É, tá. Tá bom, não faz a menor diferença, então. Aí tá tudo se resolvendo sozinho. Pô... Porcaria. Pronto. Muito bem. Então esse 2 aqui eu vou jogar para dentro como expoente. Então esse aqui vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9. Então vai ser 2 elevado ao logaritmo de 9 na base 2, que vai ser simplesmente 9. Agora, quem sabe, talvez as coisas funcionem. Porque daí eu vou ter 9 mais raiz quadrada de 25, seria 9 mais 5, que dá 14. É.
Então sim, se a base for 2 aqui, aí sim, daí bate o 14 certinho. Que o 7 aqui tá bom, né? Então é isso. A base era 2, a gente fez a questão e a gente acertou e é muito bom ter acertado. Só que tem que ver quanto tempo a gente tem. Não temos tempo, então no próximo vídeo a gente segue resolvendo essas questões que estão muito mais interessantes do que o resto que a gente veio fazendo, porque são mais fáceis, né? Então a gente se encontra por aí. Muito obrigado pela tua companhia. Até mais.